Amados, é sempre alegre, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, com os irmãos que estão participando deste culto através da internet, do YouTube. Eu quero louvar ao Senhor porque sempre tem nos dado uma palavra. E esta é a luta do pregador, do pastor, de saber o que Deus quer falar com a igreja num determinado momento, num determinado culto. Mas quando o pastor descobre isto, ele fica alegre. Mas entre a alegria e o término do sermão, existe um lapso de tempo, não é? E o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração nesta direção. Quero agradecer ao pastor Eliezer pela confiança que tem colocado nos seus pastores adjuntos para poderem trazer a palavra, ocupar este lugar que a igreja concedeu a ele. Este lugar a igreja concedeu ao pastor Eliezer, que é o pastor presidente da igreja, e ele reparte conosco este privilégio. Eu e minha família estamos completando 6 anos aqui. E nós temos grande gratidão à igreja pela acolhida, pelo amor dos irmãos, pela ajuda. Enfim, nós queremos externar publicamente o nosso carinho à igreja, porque nós não conseguimos nos ver longe da igreja, fora da igreja. Quem é que precisa mais da igreja? A igreja que precisa de nós ou nós que precisamos da igreja? Então, nós somos a igreja, né? E isto realmente é maravilhoso. Uma pergunta que eu quero fazer, mesmo antes de ler o texto, é para onde a Igreja Batista de Laranjeiras quer viajar em 2026? Para o exterior ou para o interior? Para onde a Igreja Batista de Laranjeiras deseja viajar em 2026? Para o exterior ou para o interior? Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos ao texto da mensagem que Deus colocou no nosso coração para esta hora preciosa em nossa igreja. O texto está no livro de Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2, e depois versículos 22 a 24. Gênesis, capítulo 30, 1 e 2. Eu estou lendo na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é o melhor texto, segundo a minha compreensão e de tantos, para este tempo. Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2, depois versículos 22 a 24. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Versículo 22 a 24. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. O grito de Raquel e o grito da igreja. Esse é o título da mensagem desta manhã. O grito de Raquel
e o grito da igreja. Senhor, muito obrigado por esta hora. Nós nos escondemos por detrás do Senhor Jesus, nosso Senhor e Mestre, e que nenhuma palavra, Senhor, venha sair dos lábios do teu servo sem tua autorização. De maneira, Senhor, que esta manhã seja uma manhã muito rica, muito abençoada na vida da tua igreja. Pai, o teu servo deseja ser dirigido pelo teu Espírito nesta hora, e que os corações sejam abençoados, os corações sejam edificados, e que haja salvação de vidas também nesta manhã. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para onde nós queremos viajar em 2026? Para o exterior ou para o interior? Queremos a nossa atenção voltada para os nossos ministérios internos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Pensando em nós mesmos, pensando em conseguirmos mais uns quilinhos, nos engordarmos, com toda uma programação bem feita, ou nós queremos viajar para o interior, mas também trazendo o exterior para as nossas programações. Queremos trazer aqueles que não são da igreja, nossos vizinhos, moradores do nosso bairro, enfim, todos aqueles que estão em contato conosco, sendo contagiados por nós, sendo convidados por nós para aprender conosco, para se alegrarem conosco nas nossas programações que os diversos ministérios vão realizar ao longo de 2026. Irmãos, temos percebido o Espírito de Deus trabalhando no seio da nossa igreja. Nossa igreja não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja onde o Espírito de Deus está trabalhando. É visível isto. Conversando com o pastor de uma igreja quase centenária, ele disse: a maioria dos membros da minha igreja são todos idosos. Não me criam problemas. Mas aquela igreja não tem jovens e não tem adolescentes. Então essa é uma igreja que não tem futuro, porque os idosos vão falecer. Ano passado nós perdemos o irmão Joaquim, no ano retrasado perdemos o evangelista Cícero, perdemos aquela irmã Lilá, pastor visitou-a, completou 100 anos, 2 meses depois, ou 3 meses, ela veio a falecer. Que bênção o pastor ter conseguido ir lá, foi o último contato da igreja com aquela irmã. Mas eu tenho aqui a lista da nossa geração master, são 70 nomes, 70 pessoas que estão com 60 anos e mais, uns com 90, com 80 e poucos, 70. A gente sabe que essa força de trabalho aqui já não é a força de trabalho de quando eu tinha 30 anos, 40 anos. E eu fico me lembrando daquela palavra que Jacó disse para o seu irmão Esaú, quando ele voltava lá de Padã Arã, e que o irmão disse: eu vou escoltar você. Ele disse: não, deixa eu andar ao passo das ovelhas, ao passo dos cordeirinhos. Existem vacas que estão amamentando seus bezerrinhos, eu não posso andar muito rápido igual a você. Deixa que eu ande ao passo do rebanho. A gente sabe isto. O pastor muitas vezes quer colocar um pouco mais de velocidade no carro, mas não consegue. Mas a palavra diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Irmãos, neste ano passado eu vi uma coisa linda na nossa igreja. Eu cheguei para a irmã Carol e disse: irmã Carol,
de onde vieram essas meninas e essas adolescentes, essas mocinhas? Pastor, elas eram pequenas, cresceram. Lá no Azul. Eu falei no Azul para 2, 3 mulheres, não tinha um homem lá. Hoje tem uma garotada de embaixador do rei que Azul vai ter um monte assim de varões, de homens de Deus ali. Então, quando eu vejo essas adolescentes aqui na coreografia, cantando, ajudando o nosso ministério de música, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa tu fizeste. Porque nós temos aqui 70 pessoas que ainda não têm todo o vigor que tinham na sua mocidade. Mas Deus está levantando novas pessoas para trazer um sangue novo na igreja, para nos motivar a continuarmos a fazer a obra que Ele nos tem confiado. Então, queridos, vamos viajar para o interior, vamos viajar para as nossas programações, para o fortalecimento das faixas etárias da igreja. Nós vamos viajar para o interior, sim, mas não vamos perder a ideia de que nós precisamos viajar para o exterior. Cada prédio de Laranjeiras precisa receber um folder da nossa igreja. O que nós temos para oferecer para o bairro de Laranjeiras? Nós temos uma escola bíblica. Nós temos Ministério de Libertação. Nós temos programação para a terceira idade. Nós temos música, aula de música. Essa aula de música da nossa igreja pode crescer para atender a comunidade. Enfim, dizermos ao bairro de Laranjeiras o que a Igreja Batista tem para oferecer. E eu creio que, tendo este material em mãos, Ministério de Libertação, conectados, vamos sair pelas ruas do nosso bairro, cada caixa de correio, cada prédio, convidando as pessoas para conhecerem o que esta Igreja do Senhor Jesus, que vai completar 114 anos, tem para oferecer para a nossa comunidade de Laranjeiras. O tema da nossa igreja para este ano é restauração. Olha, esse estudo desse primeiro trimestre, irmãos, eu estou tão encantado, tão vibrante com este estudo da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu fiquei feliz que eu estava ali atrás vendo que a classe das mulheres voltou a crescer. Quase igual no ano passado, antes do Sermão do Monte. Muita gente, hoje eu vi muita gente também, e eu me alegrei muito com isto. Restauração. Este é um ano em que nós precisamos restaurar o zelo. O zelo. Procurarmos sermos mais zelosos ainda com a casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O zelador mudou o versículo. Limpa teu pé quando entrares na casa de Deus. É o versículo do zelador. Né? Me ajude. As famílias de décadas passadas, as mulheres adiantavam o almoço no sábado, para que no domingo pudesse ir à escola bíblica dominical. O zelo pela escola bíblica dominical, o zelo pela igreja. Separar a roupa que vai usar no domingo, no sábado. Vou usar aquele sapato, vou usar aquele terno, para que não seja a tribulação que acontece em muitas casas dos crentes no domingo de manhã. Onde está meu sapato? Onde está minha roupa? Onde está? E aí, às vezes já vem para a igreja um tanto nervosos. Por quê? Porque não houve um cuidado de no sábado separar as coisas para vir para a igreja no domingo. Há algum tempo meu filho me convidou para irmos assistir um jogo do Botafogo. E nós fomos. E o jogo não foi aqui no Rio, não, foi em Volta Redonda. Nós pegamos a Dutra, fomos lá ao campo assistir o jogo do Botafogo.
Irmãos, meia hora antes do jogo, estava lotado. Meia hora antes, pastor Eliezer, lotado. E eu pensei comigo mesmo, por que 9 horas da manhã, que é a hora de começar o trabalho da igreja, um não está atropelando o outro ali na entrada, porque quer entrar rápido para estar na sua classe de escola bíblica dominical. Tempo de restaurar o zelo. Crentes zelosos. Está no lugar, a luz está acesa, só não tem ninguém, desliga a luz. Vai diminuir a nossa despesa de conta de luz. A água está pingando ali, fecha lá, você é igreja, não é trabalho do Chicão só não é trabalho... Enfim, nós podemos caminhar com zelo, porque é o nosso dízimo. Quando o pastor faz folhetos para nós convidarmos, não é para jogar no lixo não, porque ali está o nosso dízimo, está a nossa oferta naquele papel que foi impresso na gráfica. E não é 0,800 não, a gente paga por isso. Então todas essas coisas são realmente muito importantes para nós restaurarmos o zelo. Mas nós estamos estudando nesse trimestre na escola bíblica sobre restauração. E entendo que uma área que precisamos de restauração ou implantação é a da prática do evangelismo pessoal. Restaurarmos aquele primeiro amor de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos na igreja escola bíblica dominical, temos escolas de música, temos outras escolas, escola de corte e costura e tantas coisas. Por que não termos na igreja uma escola de evangelismo, ou uma classe de evangelismo? No seminário nós temos esta matéria, evangelismo, mas evangelismo não é só para pastores, seminaristas, para a liderança. O evangelismo é para toda a igreja. Fica aqui uma sugestão, no sentido de que nós possamos aprender a falar de Jesus para as pessoas. Aprendermos como começar uma conversa evangelística. Enfim, sermos ganhadores de vidas, ganhadores de almas. É isso que o Senhor Jesus deseja. Jesus falou assim: eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e deis frutos. Eu sempre pensei nesse versículo, não como fruto do Espírito, mas como o crente se multiplicando. O crente ganhando um outro para Jesus, ganhando um outro para Jesus, ganhando pessoas para Jesus, para que deis fruto. Fruto de um crente, um outro crente. Creio, irmãos, que nós estamos precisando de restauração nesta área. Há crentes que sabem a escalação toda do Flamengo, do Botafogo, do goleiro reserva e não sei o que mais, mas não sabem os livros da Bíblia. Não sabe o nome dos 27 convocados do Novo Testamento, 27 livros. E eu tenho dito que assim como a gente tem intimidade, assim como o Ronaldinho Gaúcho tem intimidade com a bola, nós temos que ter intimidade com este livro aqui. De maneira que nós possamos ser como um médico. Se a dor é no braço, então tem que ir um remédio para o braço, não é para o pé. Se a pessoa está com problema no coração, não adianta passar um remédio para o ouvido. Então, conhecendo a palavra, nós vamos falar a palavra de Deus com propriedade para as pessoas que estão... que Deus colocou no nosso caminho para que a gente fale. Mas eu quero voltar para o texto. E esse texto realmente ele fala muito ao meu coração. Qual foi o grito de Raquel? Raquel, o nome significa ovelha. Raquel é ovelha. Jacó, quando foi lá para Padã Arã,
fugindo da ira do seu irmão Esaú, encontrou lá num poço onde as ovelhas eram dessedentadas, uma jovem, por certo, muito bonita. Ela era pastora de ovelhas. O nome dela é Raquel. Interessante, Raquel significa ovelha e era pastora de ovelhas. E foi amor à primeira vista. Nós conhecemos a história. Labão, que era o pai de Raquel, abrigou Jacó lá na casa deles. E ele gostou tanto de Raquel que aceitou trabalhar 7 anos para o futuro sogro, para que ele pudesse se casar com a Raquel. E nós conhecemos a história, não vamos entrar aí nesses meandros, mas Raquel, por certo, tinha visto muitas ovelhas dando à luz os cordeirinhos. E ela agora estava casada e não conseguia gerar filhos, ela era estéril. E nós temos que parar para pensar um pouco na nossa esterilidade como crentes. Por que nós não estamos nos reproduzindo? Por que nós não estamos levando outros a Cristo? Por que nós não estamos influenciando outras pessoas? Por que nós não estamos fazendo com que o reino de Deus cresça? O texto diz que ela trouxe o assunto para o marido dela, para o Jacó. E às vezes as pessoas que nós mais amamos nos irritam. E nós também irritamos pessoas que nos amam. Porque ela trouxe o assunto para o esposo dela. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúme da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Dá-me filhos, senão eu morro. Uma mulher que não aceitou ser estéril. Uma mulher do Oriente, ela se sentia como amaldiçoada, não podendo gerar filhos. Meu marido, dê-me filhos! E Jacó ficou irritado: eu estou no lugar de Deus que pediu você de ter filhos. E nessa resposta de Jacó, nós aprendemos algo que ele sabia, que o impossível só Deus pode fazer. Tornar uma pessoa estéril em uma pessoa fértil, só Deus pode fazer isso. Quantas almas nós ganhamos para Jesus em 2025? Quantas pessoas nós levamos a Cristo em 2024? Quantas pessoas nós queremos levar a Cristo em 2026? 2026 vai ser para mim e para você como foi o ano de 2025, 2024. Dá-me filhos, senão eu morro. Jacó sabia que só Deus pode fazer a estéril ser mãe de filhos. Diz o versículo 22, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Vexame. Uma mulher que não podia gerar filhos, ela estava num estado de vexame, de humilhação. E deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Quando nasceu o menino, ela disse: obrigado, Deus, mas eu quero mais. José significa que o Senhor acrescente mais
O nome José, em hebraico, significa eu quero mais. Acrescente Deus mais. Um é muito pouco. Eu quero mais. E esta mulher da Bíblia, ela gerou um menino. E um grande. Irmãos, nós temos que estar preocupados não apenas de ganhar os moradores de rua, nós vamos ganhar os grandes de Laranjeiras, os médicos, os psiquiatras, os advogados, os contadores. Nós precisamos ganhar os grandes. Deus mandou alguém grande na vida de Raquel. E esta mulher chamada Raquel, ela ofereceu ao povo de Israel 3 tribos: Efraim, Manassés, os filhos de José, e Benjamim, que nós vamos falar sobre isto logo a seguir. Esse Benjamim nasceu na caminhada de Betel a Efrata, quando voltaram de Padã Arã. Efrata é Belém. Deu-lhe o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó disse, não vai ser Benoni, não. Vai ser filho da felicidade. É o que significa Benjamim. Irmãos, eu tenho observado algo muito interessante no nosso pastor. Nosso pastor tem muitos problemas, as demandas são muito grandes, morre gente aqui, parente de crentes, tem os seus problemas, mas o nosso pastor tem trazido sempre uma palavra de ânimo para a igreja. Domingo passado foi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós encontramos Jacó mudando um nome de algo negativo para algo positivo. Não vai ser filho da minha dor, não. Já pensou ao longo dos anos, essa tribo de Israel com este nome, esse estigma? Não. Vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, filho da felicidade. Esta mulher ofereceu 3 tribos. Uma mulher que era estéril, que lutou com Deus, que não aceitou a sua esterilidade. Irmãos, nós não podemos aceitar que nós não nos reproduzamos, que nós não levemos vidas a Jesus Cristo, nossos familiares, nossos vizinhos, quem trabalha no nosso prédio, com quem nós temos contato. Temos que pedir ao Senhor para destravar a nossa boca, para destravar o nosso coração, para nós compartilharmos a salvação que é na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos estar com a nossa cabeça cheia de doutrinas. Doutrina da salvação, doutrina da trindade, doutrina da pessoa de Cristo. Mas se isso não descer para aqui, não adianta nada. Porque você crê com a cabeça, mas não crê com o coração. É quando a gente crê com o coração, o indivíduo que não aceitar Jesus está perdido. Você está perdido mesmo. E nós vamos tentar tirar essa pessoa do caminho de perdição, porque nós cremos nessa verdade da palavra, que quem não tem Jesus está perdido. Não é uma doutrina para estar na nossa cabeça, mas é algo para descer para o nosso coração. Então, se o seu médico, que é um tão bom médico, sem Jesus ele está perdido. O seu advogado, que é um bom advogado, que tem feito um bom trabalho para você, se ele não aceitar Jesus, está perdido. E assim vão todas as profissões, as pessoas queridas com as quais nós lidamos. São excelentes profissionais, gostamos deles, mas sem Jesus eles estão perdidos. E a Bíblia diz, se aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Eu estava lavando meu carro e uma moça estava ajudando lá o rapaz a lavar o carro. Eu disse, era perto do Natal, eu vou dar uma gorjeta para essa moça. Eu abri minha carteira, comecei a separar as notas, depois me veio ao coração assim, eu não vou dar não.
Aí me veio o versículo: aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Peguei o dinheiro, fui lá e dei a oferta, dei a gratificação para a moça. O versículo veio, pulou assim diante de mim. Eu falei: não vou dar mais a gorjeta, não. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele valor pode ter ajudado para ela para alguma coisa perto do Natal. Mas eu vou para o final. Qual é o grito da igreja? Nós já sabemos o grito de Raquel: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Há famílias que não querem filhos. Minha avó, por parte materna, teve 8 filhos. Minha avó, por parte paterna, teve 7 filhos. Hoje as pessoas se casam, não querem ter filhos. Quando tem um. E quando tem um gato, o gato é decastrado. Então, fica difícil. Fica difícil. Como é que? Os muçulmanos estão indo pelo mundo inteiro. Vem para o Brasil, casa com a brasileira, e logo tem uma congregação dentro de casa, 5, 6 filhos brasileiros muçulmanos. E assim eles vão crescendo, evangelizando aí o mundo. Mas eu vou para o final. Qual é o grito da igreja? Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Esse é o primeiro grito da igreja. O Espírito Santo havia inaugurado o seu ministério, batizou a igreja que estava reunida em um local, um cenáculo em Jerusalém. 10 dias depois de Jesus voltar para o céu, cumpriu a sua promessa, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, trouxe à igreja poder, revestiu a igreja de poder para levar o evangelho até os confins da terra. E na descida do Espírito Santo, foi algo realmente maravilhoso. E versículos de número 37 a 41, nós lemos assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse é o grito da igreja. Arrependam-se. Arrependam-se. Hoje a igreja não quer falar mais este verbo arrepender. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aqui, dom é o próprio Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. O Espírito Santo trabalhou no útero da igreja, um útero saudável, 3.000 filhos de Deus agora. 3.000 recém-nascidos, espiritualmente falando. Para que haja nascimento, é necessário que haja um útero saudável. E a igreja precisa ser esse útero saudável para que haja novos nascimentos. Esse é o grito da igreja. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Mas vamos para um outro texto, Atos capítulo 4. Aqui nós temos um outro grito da igreja. Atos 4, versículo 8. Então Pedro e João
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E, mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: este é o grito da igreja. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Esse é o grito da igreja. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Este é o grito da igreja. Nós não podemos deixar de falar o que Jesus fez na nossa vida. Eu e a pastora Joyce temos trabalhado com a classe de preparação para o batismo. Irmãos, que maravilha. Que maravilha, quando há conversões sinceras dentro da igreja. Essas conversões animam o crente que já está há 10 anos, 15 anos, 20 anos caminhando. Uma dessas irmãs me disse: eu bebia, mas hoje eu não bebo mais. Foi batizada aqui no batistério da igreja. No mês passado, o noivo dela foi batizado. E sábado passado se casou no cartório. A pastora Joyce me mandou a foto linda do casamento. Uma outra irmã aqui de nossa igreja, ela durante 20 dias ficou endemoniada, quando não era aqui da nossa igreja. E a cunhada dela que está aqui, Sandra orou por ela e disse: vai sair sim, em nome de Jesus. Quando falou o nome de Jesus, a Cristina voltou ao normal. Foi liberta quando o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo foi anunciado. Membro da nossa igreja, irmãos. Irmãos, Deus tem colocado um poder tão grande nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com este poder? O que nós não estamos usando o nome de Jesus? Não estamos orando pelas pessoas, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. Estamos tímidos, na retaguarda. Muitas vezes conservando aqueles pecados de estimação que fazem com que o óleo vaze. O óleo do Espírito Santo vaza com os pecados de estimação. É preciso estancar este vazamento de óleo do poder espiritual. E concluindo com o último texto, Atos capítulo 18, versículos 9 a 11. Esse texto me emociona. Esse texto me emociona, porque Jesus nunca abandonou o apóstolo Paulo. Chamou Saulo, transformou em Paulo e esteve com ele em toda a obra missionária que ele realizou. E aqui no capítulo 18 nós encontramos Paulo, Áquila e Priscila em Corinto,
E ali Paulo ficou 1 ano e 8 meses, 18 meses, ficou lá em Corinto, pregando, evangelizando na sinagoga, e a coisa ficou estreita para o lado de Paulo, queriam matá-lo, e o Senhor Jesus apareceu para ele numa visão. Então diz assim, o versículo de número 9 do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, irmãos, existe alguma coisa maior do que esta? O Senhor, numa visão a Osíris, o Senhor, numa visão à irmã Osira, o Senhor, numa visão ao irmão Marcos. Existe alguma coisa maior do que isso? O Senhor, o Deus conosco, falando para nós. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Diga para o teu irmão aí do lado, não tenha medo. Porque, irmãos, o medo é o alimento do inimigo. Você não evangeliza por causa de medo. Você tem medo de receber um não, de receber um fora. Por isso você não evangeliza. Temos que vencer o medo. Para evangelizar tem que vencer o medo. E você tem que dizer, eu não aceito o medo. Porque quem está comigo é o Senhor. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Satanás quer calar você. Fale. Fale. Diga um versículo para alguém. Ontem eu estava ali no Extra, pagando ali uma comprinha que eu fiz, e a moça me atendeu e disse, eu posso lhe dizer uma coisa? Ela me olhou, pode. A Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confia no Senhor. Eu falei isso, foi embora. Joguei lá a semente, joguei lá o versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Jesus estava com Paulo, Jesus está com cada um de nós, Jesus está comigo. Eu não estou sozinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu vou fazer uma macumba para você, pode fazer. Eu vou fazer um despacho para você. Eu vou botar um sapo na porta da tua casa. Pode fazer o que quiser. Porque o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu vejo nesses 3 textos que li para os irmãos, que nós lemos, o grito da igreja. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Temos que contar nossas experiências, aquilo, as respostas de oração, não apenas para o irmão da igreja, mas para a vizinha, para as pessoas, para o porteiro, falarmos dessas maravilhas do Senhor. O grito da igreja pode contar com a sua voz, sim ou não? O grito da igreja pode contar com a sua voz? Sim ou não? Vamos ser muito fraco. O grito da igreja pode contar com a sua voz? Sim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu termino aqui. E passo a palavra a quem de direito.